Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Firme na missão? Estamos aqui, firmes na nossa playlist Análise Fundamentalista. E hoje eu quis voltar ao lado raiz da força e falar do indicador que todo mundo usa, mas um cuidado tem que ser tomado. Então, lembrando, olha aqui do lado que está escrito a formulazinha. O ROI é o lucro líquido dos últimos 4 trimestres dividido pelo patrimônio líquido. E ele relata para nós o quanto que o lucro está remunerando o capital investido pelo acionista em termos anuais. A lógica dele é bem simples. Quanto maior o ROI, melhor é a rentabilidade do acionista olhando para dentro do patrimônio líquido. Primeiro cuidado que a gente tem que ter, que a maioria de nós não aporta na empresa a preços de patrimônio líquido. Então, nada impede de investirmos numa empresa com excelente ROI, que está caindo na bolsa e a nossa rentabilidade em termos de valorização é negativa. Então, o ROI é uma visão do conteúdo, do fundamento mesmo da empresa. Mas ele dá uma métrica muito boa, porque eu posso ter ROIs menos voláteis e ROIs mais voláteis. O que é um ROI menos volátil? É um ROI de uma empresa desendividada. Então, a contribuição do resultado financeiro na apuração do resultado do acionista acaba sendo pequena. Por conta disso, se a empresa tem uma estabilidade operacional, essa estabilidade acaba também se materializando no lucro líquido. Agora tem um segundo tipo de empresa, pegando os extremos aí, que são as empresas muito endividadas. Então o que a gente costuma dizer? Quando a companhia deve muito, ela vai pagar sempre primeiro o credor. Então a probabilidade do acionista receber alguma coisa diminui bastante. E aí eu pensei, e se a gente avaliasse então o ROI nesse período de pandemia, para a gente ver o quê? A pandemia amassou a rentabilidade dos acionistas dessas empresas ou não? E como isso aconteceu? Aí eu estava pensando aqui com meus botões, que setor que foi bem exposto aí à pandemia? Ora, se o pessoal não pode sair de casa, o setor de concessão rodoviária pode ser uma referência boa. Entendo eu que esse setor foi amassado durante a pandemia. Vamos entender isso? Então vamos entender duas coisas. Primeiro, a natureza de cada ROI dos concorrentes desse setor. E segundo, como é que foi o efeito da pandemia neles. Então, no primeiro tri do 19, há um ano atrás, nós tínhamos a EcoRodovias com um ROI de 43,85, estamos aqui, ó, ROI, eu tirei a Triunfo e deixei só a CCR e a EcoRodovias, porque a Triunfo tem outras coisas. Então, a CCR com 6% e a EcoRodovias com 43%. Sem entrar no detalhe do endividamento, eu vou entrar assim, vamos clicar aqui, ó, agora endividamento, ó. O endividamento das duas empresas, ele estava com nível relativamente parecido, 3,2 e 3,4 dívida líquida sobre EBITDA. Mas, na hora que nós voltamos para o ROI, a gente olha o quê? Que a EcoRodovias, ela já está com um ROI muito maior do que o da CCR. Nesse momento, só olhando essa discrepância, eu já iria para dentro das duas companhias para tentar entender. Que já me chamou a atenção que eu preciso de mais informações para validar o porquê que esses dois indicadores têm tanta diferença. Mas aí, ó, nosso segundo tri do 19, tivemos um crescimento da CCR, uma pequena queda da EcoRodovias. E agora, ó, olha o que aconteceu no terceiro tri do 19. A CCR continuou na sua caminhadinha e o da EcoRodovias caiu para menos 54, acabou o fundo. Aí você para e pensa, uai, uma estava tão bom, por que agora está tão ruim? É a tal da... Todo ROI, quando a rentabilidade é muito alta, o santo desconfia. Então, na hora que eu vi a discrepância lá no primeiro tri do 19, já falei, ó,
tem que analisar com mais cuidado esse trem. E no terceiro TRI, alguma coisa já aconteceu. Daí em diante, nós temos o primeiro TRI do 20, ainda um pouquinho fraco na questão da pandemia, 10 positivo, CCR melhorou a vida dela, e Eco Rodovias menos 29. No segundo TRI, que já veio porrada, a CCR ela estava em 9,67 e a Eco Rodovias em menos 32. E agora a CCR voltou para o 6,83 e a Eco Rodovias voltou para o 41,20 positivo. Então, olha a dança desse indicador entre essas duas concorrentes. O que será que está por detrás disso? A gente pode tentar encontrar alguns elementos aqui, ó. Vou pegar a margem líquida. A margem líquida da Eco Rodovias foi maior do que a da CCR, então explica o ROI maior, beleza. Aqui já nem tanto. Aqui, ó, a Eco Rodovias foi para o prejuízo, prejuízo, e agora voltou para o lucro. Então eu tentaria entender mais elementos na Eco Rodovias. Qual a conclusão que eu chego então dessa conversa? Primeiro, o ROI, por tudo que eu levantei aqui em tempo real com você, ele não é uma medida que mostrou grande sensibilidade para os eventos da pandemia. Por quê? A gente viu principalmente na CCR que ele não oscilou muito, na verdade ele até melhorou. Então a empresa pode ter aproveitado o medo da pandemia, pré-pagado alguma dívida, alguma coisa aconteceu. E outro ponto que a gente viu aqui também é o quê? Que esses dois comparáveis, comparando CCR e Eco Rodovias, eles têm um comportamento de rentabilidade do acionista muito diferente. Então também eu me chamaria a atenção o quê? Eu já percebi que a CCR é uma empresa que entrega uma certa estabilidade na rentabilidade do acionista, enquanto a Eco Rodovias é vida louca. O que você poderia aproveitar essa discussão para dar mais um passo, se você quisesse? Você podia falar, beleza, então. Então agora eu vou entender o endividamento de cada empresa, vou entender como está a geração de caixa operacional de cada uma, o que levou a Eco Rodovias para o prejuízo e daí desenvolver então esse diagnóstico para poder ganhar com a resolução que eu levantei aqui nesse momento, quando nós olhamos duas rentabilidades de duas empresas potencialmente comparáveis aí do mesmo setor, aí pelo menos aqui de acordo com a planilha do Trademap. Então a ideia é, eu estou percebendo aqui, em momentos bons a Eco Rodovias tem entregue mais rentabilidade, em momentos ruins ela tem tirado e a CCR tem seguido seus passos a passos aí. É apenas um aspecto. Lembrando que a análise fundamentalista, nós estamos montando um quebra-cabeça. Cada indicador, cada fundamento é uma peça. O problema é que esse quebra-cabeça não vem recortado corretamente. Cabe a gente, analistas, duas tarefas. Primeiro, recortar as peças e depois grudá-las até ter a visão geral e ter um insight para dar aquele salto de fé. Bacana aí? Falei pra caramba, dei vários elementos aí para sua análise, aproveitei para definir um pouquinho mais de ROI, para lembrar a relação entre ROI e alavancagem. Falei para chuchu, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like aqui, espalha esse trem por aí e nós seguimos juntos na missão. Também não deixe de se inscrever no canal se você é inscrito e esteja aqui conosco, firmes na missão de aprender análise fundamentalista de ações. Valeu, aquele abraço.